Costa e a Carol Leal. Teve mais gente, Maria Fernanda, teve outros meninos que passaram, nos respectivos cursos que sonhavam, tá? Mas olha só que legal, fizeram um planejamento desde o segundo ano, né? No caso da Gabi Costa passou no segundo ano e tinha aí cria-se uma pressão ainda maior para tentar passar no terceiro, né? E conseguiu passar, deu certo, deu tudo certo e conseguiu alcançar os objetivos. Tivemos vários alunos aprovados, né? Do terceiro ano, agora ainda também tem a questão do Enem, que eles vão... Agora não dá para fazer, né? Esse Enem agora não vai validar só do meio do ano para frente, que eles fizeram. Não dá para a gente saber desse ano por causa do atraso, mas vai ser contabilizado o Enem até 2019, né? De 2010 a 2019, se não me engano, as notas para o ProUni, para o SISU agora, tá? Para a escolha dos cursos. Mas é fundamental que vocês, já desde o início, primeiro dia de aula, uma coisa vocês tenham em mente. Vocês têm capacidade para isso. Você tem que já definir qual vai ser a principal motivação de vocês para o futuro. Qual curso que você vai escolher? É da área de exatas? É da área sei lá, de saúde? É da área de humanos? Mas você tem que definir isso, tá? Porque isso é fundamental para você andar, tá? Andar de uma forma bastante concisa em prol do seu objetivo. Então, isso vai ser fundamental para vocês, tá? Então, defina o curso. O que foi, Dari? Fala, meu cara, pode falar. Você levantou a mão aí só para ver a mãozinha funcionando, etc. Tal. Bom dia, professor. Fala, meu caro Dari Pérez, como está, meu cara? Bom dia. Bom dia, tudo bem aí? Beleza? Então, agora vocês terão que fazer as escolhas. Não é fácil. Muitas vezes você fica naquela indefinição, o que eu vou fazer, etc. Tal. Mas, óbvio, seja prático, tá? Seja prático no sentido de que, Zé, eu tenho uma afinidade por tal área. Vá no local que você tem afinidade. Eu acho bonito o nome do curso X, do curso Y. Isso não adianta. Zé, eu gosto de computador. Eu posso fazer ciência da computação? Pode, desde que você analise a grade da ciência da computação. Para fazer ciência da computação, não adianta você apenas gostar de computador. Tem 2 primos que começaram, na época, um curso de ciência da computação, um primo e uma prima. O que aconteceu? Desistiram, porque eles achavam que ciência da computação era só operacionalizar computador, e não é isso. Você fica o primeiro e segundo ano na faculdade vendo só matemática abstrata, não sei o que, tal. Aí você fica, mas o curso é muito chato, só tem matemática. Mas sem a matemática, como é que você vai aprender programação, etc. Então, vocês têm sempre aqui, todos vocês devem adquirir aquele, eu acho que todos já devem ter aí, né? Aquele guia do estudante, ou adquirir online, etc. Tal, para você acompanhando, lendo. E outra coisa que você tem que ser sempre acompanhar, o conteúdo programático do curso que você vai fazer, tá? Às vezes você fala assim, eu odeio matemáticas, eu nunca me dei bem, mas eu quero ser engenheiro. Será que vai encaixar? Pode ser que encaixe, pode ser que você acaba gostando da coisa, né? E o negócio vai encaixar. Mas, para você ser engenheiro, você tem que gostar de matemática. Agora, se você odeia matemática, você acha bonito engenheiro, quer ser engenheiro? Não. Você tem que ver o que você tem mais afinidade, tá? Zé, mas eu gosto de ciências humanas. Então, vamos pensar em RI, Relações Internacionais, vamos pensar em Direito, vamos pensar depois de Direito, na magistratura, etc. Tal, tá? Então, vamos pensar na Rio Branco, lá em Brasília, para ser diplomata. Você gosta dessas coisas? Vamos fazer, passar ele em literatura, etc. Você gosta de humanos. Quem pode dizer aquilo que gosta é você mesmo. Não são impositivos. Meu pai queria que eu fosse médico. O pai queria, mas você gosta de medicina? Então, essa é a pergunta, né? Eu gosto você gosta de área de saúde, ciências humanas, etc. Tal? Eu gosto. Então, medicina é legal, tá? É legal medicina. Odonto é legal. Então, são situações que você... Zé, eu tô com um problema aqui, eu não gosto de nada. Muitos falam isso, né? Eu não gosto de nada, não gosto de estudar nada. Mas vocês sabem que, hoje em dia, você vai ter que fazer uma escolha, vai ter que fazer um curso superior. E mesmo com o curso superior já é difícil hoje, né? Não vai ter pai e mãe a vida inteira juntos. Já é difícil com o curso superior. Imagina você totalmente aí, tá? Sem nenhum curso ou algo do gênero. É complicado, tá? Então pense direitinho,
né? Comigo aqui vocês têm duas frentes, né? Você tem a frente de exatas e a frente de saúde, então espero contribuir, pelo menos para aqueles que gostam dessas frentes aí, para facilitar a vida de vocês. Como é que vai funcionar nosso ano esse ano? Fortes emoções, vocês já viram o horário de vocês aí, né? Bom, até se hoje fosse o dia 22, nós estaríamos retornando em aula presencial, certo? Então, nós estaríamos em aula presencial hoje sem o menor problema, porque aqui tem um decreto municipal que o dia 22 nós teremos as aulas presenciais. Como hoje não é o dia 22, o decreto diz também que para de iludir, José. Então, Michelotto, vamos chegar lá. Então, como hoje não é o dia 22, o decreto diz também, deixa eu completar, né, meu caro Michelotto, o decreto diz que vai ser avaliadas as condições sanitárias nos dias que antecedem o dia 22, certo? Isso que diz o decreto. Então, eu não vou iludir ninguém, não sei como é que vai estar. Hoje nós poderíamos dizer que o Brasil está com uma mega pandemia, o mundo está, tá? A situação nossa hoje é terrível. Nós temos hoje mais de 224 mil mortos, você sabe, você acompanha aí o noticiário, tá? E está muito pior do que o ano passado, vamos ser coerentes, né? Porque o ano passado nós tínhamos os problemas localizados em São Paulo, capital, Rio de Janeiro, etc. Tal. Depois começou a difundir um pouco mais, etc. Tal. Hoje não, hoje está espalhado. E essa nova variante que vem lá de Manaus, né, já está no Brasil inteiro, tá? Então, o ano passado você tinha um vírus que atingia mais idosos e que tinha uma transmissibilidade menor. Esse ano você tem um vírus já, uma cepa viral variante, que tem uma transmissibilidade muito mais rápida, tanto que você está vendo esses problemas aí que não deve ficar só na região norte, só no Amazonas, a questão da falta de oxigênio, porque é muita gente ficando doente ao mesmo tempo, os hospitais não conseguem absorver, você não consegue, a demanda é muito grande, era o medo que nós tínhamos no Brasil, tá? Isso, já Pouso Alegre aqui já falou que a situação tá difícil, até para a questão de oxigênio também, tá? Então, é um problema que nós temos aí adiante. Só que essa segunda onda, ou ainda ninguém sabe, porque nós nunca saímos, na verdade, da primeira onda, se nós ainda continuamos na primeira onda, ela é muito pior do que a primeira, nesse quesito, tá? Só que como a vida tem que seguir, de certa forma, mas com responsabilidade, não dá para a gente embasar nada definitivo ainda, né? Vamos aguardar. Queira Deus que dia 22 nós possamos voltar, né? As aulas com distanciamento, pelo menos a escola está se preparando para isso, tá? Agora, se não tiver jeito também, tiver que, por exemplo, Varginha está programado para 2 de março, tiver que esperar mais um pouco, vai fazer o quê? Ah, mas é importante, a escola é muito importante, presencial. É importante, mas a vida de vocês é mais importante do que qualquer coisa, né? Então, essa é a verdade. E essa variante do coronavírus, mesmo até a semana passada, eu estava vendo um detalhe interessante, semana retrasada, tinha, dos 30 leitos que nós tínhamos, agora vai ser implementado mais aqui 15 leitos na Santa Casa, tinha 28 leitos ocupados, não só de pacientes de Alfenas, não. Nós aqui temos a regional, vem muitos pacientes aqui de cidades menores, né, para Alfenas. Então, dos 30 leitos, nós tínhamos 28 leitos ocupados. Desses 28 leitos ocupados, a maioria deles era por pacientes entre 29 e 39 anos, pacientes mais jovens, que não era tão comum se você pegar naquela variante do ano passado, tá? Que pegava mais idosos acima de 60, questão de entubar, etc., era mais comum. Agora, a situação fica meio que dramática, sem contar, lembrando aí o Lucas, ao Michelotto, um outro aspecto também, Michelotto, nós vamos ter aí, aqui em Alfenas, até que não, pelo menos no comércio, agora a gente não sei escola ainda o que ficou definido, mas a questão do carnaval. O que vai acontecer? Tivemos as festividades final do ano, isso contribuiu muito, né? Contribuiu muito para a disseminação, propagação viral, e esse feriado aqui, daqui a 2 semanas, né? Você tem o feriado de carnaval. Uma coisa você não tem, agora tem muita gente que viaja do mesmo jeito, tá? Viaja, vai para a praia, aquela coisa toda, contrai a doença, volta, aí você tem aquela alavancada novamente.
Mas vamos torcer para que nada disso aconteça e vamos torcer para que nós possamos dar sequência aí, por mais difícil que seja aí no modo remoto, tá? Esse ano aí, e vamos seguir adiante esse ano aí, fazendo o máximo para que vocês possam ir, estar logo, logo aí, tá? Na universidade que vocês tanto almejam. E quando eu falo universidade que almejam, como vocês estudaram a vida toda em escola particular, você nunca pode abrir mão, tá, de fazer uma faculdade federal. Nunca. Ah, Zé, mas eu não vou conseguir. Não interessa. Pelo menos a obrigação de tentar você tem. Fazer um Enem, a obrigação de fazer um Unicamp ou de fazer uma FUVEST, depende aí dos cursos. Isso você tem, porque você foi preparado para isso. Ah, Zé, mas se não der certo, Zé, eu não consegui passar. Não, você tentou. Ah, mas eu fiz lá uma particular, consegui passar também. Eu quero fazer a particular, tá? Ah, que ótimo, faça a particular, não tem problema nenhum, né? Mas você tentou a federal. E se você passa? Nós tivemos aí uma das melhores alunas que estudou conosco no Colégio Atenas, a Cíntia Ávila. Vocês devem conhecer o irmão, o Eli, todos eles foram meus alunos, a Letícia Ávila, os três foram alunos meus aí. Tá? E os três são médicos hoje. A Cíntia, ela persistiu, fez 1 ano de cursinho, porque ela queria federal. Ela persistiu 1 ano de cursinho, mas sabe onde que ela fez medicina? Na Unicamp. Tá? Porque ela queria federal. Privada ela tinha passado. Ela formou na Unicamp, tá? Na Unicamp, medicina na Unicamp, e agora está fazendo residência em dermatologia pela USP, tá? Então, ex-alunos nossos. Então, não tem essa desculpinha, não. Ah, tá bom, não sei o que, não. Ah, eu quero fazer aqui, quero ficar perto dos meus pais, quero fazer faculdade privada. Ótimo, eu não vou entrar nesse mérito, né? Eu, por exemplo, tenho uma filha que não dá conta de morar fora de casa, ela tem que morar aqui mesmo, já formou, já fez medicina, vai fazer residência agora, né? Mas vai fazer residência aqui mesmo, etc. Tem dificuldade. A gente sabe que tem filhos que não conseguem mesmo, e no caso da minha filha mesmo, teve dificuldade para fazer o 5º ano de medicina em Varginha, por exemplo, em Varginha, que fica 60 e poucos quilômetros daqui, né? Deu o que fazer para se adaptar em Varginha. Entendo perfeitamente, aqui em Alfenas você tem 2 opções sensacionais, mesmo assim, não exclui a federal, você tem Unifal, e você tem particular, você tem Unifenas, tá? Então, você tem aqui opções de estudo, opções variadas aqui, bastante grande. Vamos começar, então, com a nossa química. Na química, falando um pouquinho da química e na biologia, nós vamos seguir igual nós seguimos, tá, anteriormente, a biologia eu divido com a Lenise. Nós teremos 4 aulas de biologias por semana comigo, vocês terão 4 aulas de biologia comigo, e 2 aulas com a Lenise. Então, depois a gente vai passar para vocês. Hoje a gente não vai começar com frente nenhuma, essas primeiras 2 semanas. A gente vai fazer um feedback aí, fazer algumas retrospectivas com vocês, com aquilo que vocês já aprenderam, inclusive no primeiro, no segundo ano, etc. tal, que vai ser fundamental para nós agora. Então, a química com a Ana, aí fica 4 aulas de química semanal, 2 comigo e 2 com a Ana. 6 aulas de biologia semanais, vocês terão, tá? Vocês terão 4 aulas comigo e 2 com a Lenise. Então, professores todos vocês já estão cansados de conhecer, tá? Competência, etc, tal, de todos nossa equipe aqui, a nossa equipe de docência. E nós temos ainda, talvez, vamos ver depois a questão do horário, mas aí precisa encaixar um plantão para vocês de química, tá? Que o ano passado eles engoliram os plantões por causa daquela adequação ao SAS, mas vocês terão aí também provavelmente um plantão de química, como já tem de matemática, de física, tem que ter de química também, e esse plantão será comigo. Eu falei, até a Ana mandou para mim aqui agora, deve ser, a gente vai seguir o ano passado. Se for o ano passado, frente 1 e 3 a minha, Sofia, tá? Aí eu saio, esse ano eu não dou química orgânica, para mudar um pouquinho com vocês, ano passado eu dei química orgânica, aí esse ano a Ana dá química orgânica, tá? Aí fica a Ana com a frente 2 e 4, e eu fico com a frente 1 e 3, tá? E na biologia, depois a gente vai falar mais da biologia, hoje à tarde a gente tem aula de biologia, né? Vocês têm aula hoje de manhã até às 5 horas da tarde, nós temos aula 3h20, 2 aulas de biologia hoje, amanhã também mais 2.
Então é o seguinte, biologia, normalmente eu dou 3 frentes, a Lenise dá uma frente, só que uma dessas frentes que eu dou das 3, para dar a carga horária dela, ela vai dar 2 aulas, tá? Então, tipo assim, ela dá frente, ela deve começar, eu acho que frente 4 agora, ela vai dar frente 4, eu vou dar frente 1, 2 e 3. Aí uma frente, ela vai dar 2 aulas de uma frente para que a carga comporte, né, o número de aulas certos, ok? Mas é tranquilo. Vamos lá, então, vamos começar então no básico aqui. E aquele mesmo esquema, tá? Nossa, e se você quiser perguntar, para na hora mesmo. Se você está colocando, porque na hora que eu projeto aqui, você sabe que eu estou projetando aqui, mas eu não consigo enxergar vocês na hora que eu estou projetando, né? Mas se alguém colocar alguma pergunta no chat, quem lê e vê, quem está com o microfone aberto, por favor, me fazer a pergunta, tá? Durante o processo, etc. Tal. Então, a gente vai começar aqui, fazer uma revisão bem basiquinha sobre atomística, tá? Que é aquela parte que nós começamos a estudar lá no 9º ano, depois a gente viu também no 1º ano, muita coisa sobre atomística, para a gente começar a estabelecer aqui, ó, um breve histórico da química em si, tá? Lembrando que, por sugestão aí, né, do Ivan, do Vanderlei, a gente vai começar, então, essas 2 primeiras semanas fazendo uma recapitulação, porque a escola ficou numa situação complicada, mesmo com o ensino remoto, tanto que vocês farão também aquela avaliação diagnóstica, né, para ver como é que vocês estão, porque não dá para a gente mensurar a qualidade do aluno que está indo do 2º para o 3º, tendo em vista que vocês passaram praticamente o 2º ano integral no ensino remoto, tá? Então, vai ser interessante a gente resgatar alguns princípios básicos aqui, lá do 1º, ou até mesmo do 2º ano, tá? Aí, no caso, a Ana vai resgatar alguns princípios que nós vimos na química orgânica, ela fica com a frente de química orgânica, e a gente dá essa mudadinha aí, tá? Para ficar mais legal, para não ficar cansativo, mesmo o professor que deu química orgânica vai dar química orgânica de novo, tá? Então, fica melhor para vocês. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho, essa parte aqui, eu vou usar, mas está parecendo uma aula de história, né? Mas ela é necessária, e de vez em quando, a gente sempre se depara com questões pertinentes a modelo atômico, tá? E cada vez mais com essas condições aí de você ter hoje um acelerador de partículas atuante, essas partículas, né, de Higgs, partículas de bósons, tá? Essas novas partículas que têm sido estabelecidas na nomenclatura da química como elementos aí do átomo, tá? Os leptons. Essas partículas são fundamentais aí porque mostram uma química mais focada aos nossos dias atuais, tá? E quando se discute muito essa questão de você ter hoje um universo, ou você ter um multiverso, né? A possibilidade de universos paralelos, etc. Tal. Então, tudo isso está dentro desses conceitos que envolvem atomística, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os pensamentos originários e também sobre aquilo que é empírico, aquilo que passa a ser ciência, e quando que a química ela passa, de fato, a ser uma ciência mesmo a ser estudada. A gente vai falar um pouquinho sobre a natureza corpuscular da matéria. A gente vai caminhar um pouquinho de Aristóteles, de Platão, tá? Até chegarmos na Idade Média, e posteriormente à Idade Média, até chegarmos lá em 1808, com o John Dalton, que foi o primeiro a sugerir aí um modelo atômico que você conhece bem, que era aquele modelo atômico de massa, tá, maciça, né, um maciço ali, uma bola de bilhar, que ele chamou, ou um maciço que não era dividido, segundo o conceito dele, que depois, com a ampola de Crookes, que a gente vai ver também, vai ter essa oportunidade de ver na atomística, essa ampola de Crookes, ela vai comprovar, sim, vai apontar que o átomo ele pode ser dividido em fragmentos menores. Ah, Zé, como é que vai funcionar esse referencial teórico? Da mesma forma que funcionava o ano passado, tá? Então, eu vou projetar para vocês o referencial teórico. Você vai falar assim, Zé, preciso copiar? Bom, para você ganhar tempo, você pode copiar. Ah, eu posso copiar, assim, para eu acho que eu copiando, eu fixo melhor o conteúdo. Isso é ótimo. Tem o caderno e copie sem nenhum problema. As nossas aulas,
quer sejam assim ou quer sejam presenciais, sempre tem um aspecto de usar o quadro, vocês já sabem bem, vocês já me conhecem bem, a gente usa muito o quadro, né? Então, você vai deixar aí uma matéria para a gente. Agora, você tem a opção agora de fazer algo diferente. Eu vou passar para vocês, tudo que vocês estão vendo aí agora, eu vou passar depois da aula para vocês esse documento. Ah, não deu para terminar todo o documento hoje, toda a aula estava programada para hoje, não tem problema. Na próxima aula eu sigo, mas você tem um documento. O que eu posso dar uma sugestão? Se você trabalha com aquelas fichas, você pode imprimir esse documento na sua casa. Eu só acho que, eu vou ficar guardando no celular, tá? Vai bagunçar muita coisa, né? Você recebe muito material. Eu acho que ficaria mais legal, pelo menos referencial teórico, se você imprimisse, deixasse uma disciplina lá para a química do Zé e colocasse lá na química do Zé essa parte, tá? Aí você fura a folhinha aí, bonitinho e tal, imprime e vai colocando aí já pronto. Você não precisa copiar se não quiser, mas você já tem todo o referencial aí. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre essa natureza da matéria. Lembrando, pessoal, um princípio básico que a gente vê muito lá no fundamental de Lavoisier, né? Ele já dizia, né, na química, que ele é considerado Lavoisier, depois vem Pasteur, eles são considerados, Robert Boyle, eles são considerados, de certa forma, os pais da química moderna. O próprio Berzelius, né, como o pai da química orgânica, que a gente falou bastante sobre ele o ano passado, tá? Da química orgânica moderna, né? Lavoisier ele tem aquela frase que vocês conhecem bem: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa frase de Lavoisier, ela vem muito a calhar com o pensamento, tá? Tanto de Platão quanto de Aristóteles, que é o discípulo de Platão, tá? E nós sabemos que, naquela época, nós estamos falando aqui de 500 anos antes de Cristo, tá? Nós estamos falando aqui de 2.500 anos atrás. Naquela época, você não tinha uma comunidade científica atuante, que estava preocupada em provar vários aspectos aí, pertinentes à matéria ou algo do gênero. Naquela época, você tinha pensadores. Você tinha pessoas, por exemplo, na Grécia Antiga, que tinham uma capacidade intelectual invejável e que essas pessoas tinham a capacidade de elaborar, tá? Acabava que elaborando aí teorias acerca de vários eventos que poderiam acontecer no universo. Só que tinha um problema. Ficava no campo das ideias. Eles eram filósofos. Eles não eram cientistas. Agora, a partir do momento que você tem a abertura para a química, ou abertura para a ciência atual, para a química, física, tá? Para a biologia, você acaba tendo uma visão diferente. E essa visão diferente, ela começa a partir mais ou menos da Idade Média. Aí você tem uma abertura, e depois, com o Iluminismo, você tem um fortalecimento daquilo que nós chamamos de empirismo. Aí a ciência, como aquele elemento fundamental para você estabelecer aqui, eu posso comprovar empiricamente, ou seja, eu posso comprovar algo por experimentação laboratorial, ela passa a ser uma realidade. Não é apenas eu filosofar, não é apenas eu pensar que a matéria ela é formada por 4 elementos. A grande questão passa a ser, tem como provar? Se tem como provar, através de experimentação, ou seja, empiricamente, então é uma comprovação científica. Mas antes disso, nós passamos por muitas dificuldades em termos de conhecimento científico. Por quê? Porque, na verdade, as principais religiões do mundo, elas eram, digamos, as detentoras daquilo que futuramente seria estabelecido como conhecimento científico. Então, se você pegar, por exemplo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, eles meio que monopolizavam o conhecimento científico. Por quê? Se você pegar o cristianismo, por exemplo, o cristianismo valorizava muito o pensamento de Platão, o pensamento de Aristóteles, tá? E por valorizar muito o pensamento de Aristóteles e Platão, o que acontecia? Aquilo que eles falavam, que eles filosofavam lá atrás, durante séculos, o cristianismo tinha aquilo como verdade absoluta.
Então, nessa situação, tá, até a Idade Média, a religião atrapalhou muito o desenvolvimento científico. E não era para ser assim, tanto que hoje nós convivemos com religião e com ciência. Então, são duas situações que se separam, elas não precisam viver ali, uma comandando a outra. A religião, ela está do lado da fé, da crença, tá? A ciência, ela está do lado daquilo que pode ser comprovado. Então, não são excludentes, elas são muito mais complementares que qualquer outra coisa, tá? Mas desde que tenha espaço para que ambas atuem separadamente. Então, por exemplo, vou citar um caso aqui. Nas religiões que eu citei, nas 3 religiões, para o judeu, para o cristão e para o muçulmano, eles foram educados que o corpo, por exemplo, o corpo humano, ele não poderia de forma alguma ser profanado. Se o corpo não pode ser profanado, Zé, o que acontece? Acontece que nós tivemos um retrocesso na medicina durante séculos e séculos e séculos, porque o corpo não poderia ser aberto para se fazer uma autópsia. Até tem um filme muito legal, da Netflix, não sei se está no catálogo da Netflix ainda, é um filme de 2014, se você não assistiu, vale a pena assistir. Conta a história da medicina de certa forma. Tá? Chama The Physician, O Médico. Só que a tradução da Netflix aqui para o Brasil, eles colocaram The Physician, O Físico. Na verdade, não tem nada a ver com o físico, é O Médico, mas você pode encontrar no catálogo da Netflix O Médico. Vai ser legal isso, até para quem tem vontade de fazer, pensa em fazer a área de saúde, para você ter uma visão. Enfim, coisas simples hoje, como uma simples operação de apendicite, ou a retirada de uma vesícula, eram proibidas. Muitas vezes se tirar, não se tinha o conhecimento adequado. Por que a pessoa morreu? Falava, a pessoa morreu com a dor de lado, era a dor do lado, que era a dor letal. Era o apêndice supurado. Por que não podia? Porque a pessoa morria, não podia abrir o corpo para fazer uma biópsia, para ver, tá? Qual é a causa, ou uma autópsia, ou uma necropsia, para ver qual que é a causa da morte. Mas era proibido. Porque se abrisse o corpo depois da morte, você estaria profanando o corpo, tá? Então, isso fez um retardo muito grande na área da medicina, até que lá para o século, mais para o século XVI, para o século XVII, começa a ter uma abertura maior, aí sim a área da medicina ela começa, então, a desenvolver mais. Mas aqui tem um detalhe interessante, esse mesmo Aristóteles aqui, foi aquele mesmo que propôs que a Terra era o centro do universo, né? Não, se a Terra é o centro do universo, tudo estava em torno da Terra. Ele estabelece aquilo que nós chamamos de geocentrismo. Tá? Geocentrismo é a Terra no centro. Isso, é a Terra no centro. Agora, veja só que negócio muito doido isso, muito louco. Né? E, por ele ser Aristóteles, por ser o cara, digamos assim, o filósofo, a igreja, o cristianismo, adotou essa postura. Então, se você pegar até a Idade Média, ainda que Galileu, Copérnico, tenham apontado, através do estudo da astrofísica, tenha vislumbrado o sistema solar, etc., tal, e falado, olha, não, quem é o centro é o Sol. As leis de gravitação de Kepler, né? Olha, o Sol é o centro. Aí o que a igreja falou? Ou vocês ficam quietos e vai concordar com a igreja de que, na verdade, é a Terra que é o centro, ou vocês vão morrer na fogueira da santa, entre aspas, Inquisição. Nota que dificuldade, hein? Aí, o que acontece? Aí tem um outro, Giordano Bruno, ele diz assim, não, eu creio na ciência. Eu creio na ciência. Eu creio na ciência e creio que o Sol é o centro do universo, que é a teoria heliocêntrica, né? O Sol é o centro do universo. E não abro mão. Nicolau e o Galileu ficaram quietos. Então, vamos ficar quietos aqui, deixa quieto, ninguém quer morrer, ainda sabendo que eles estavam errados, ou que a igreja estava errada. Giordano Bruno peitou e foi morto. Foi morto porque ele cria numa verdade e não cria numa mentira. É difícil, né? E hoje em dia parece que a história é cíclica
Hoje falamos-se muito em fake news, falamos-se muito na postura que há entre muitas pessoas, né, que contestam a ciência hoje em dia e preferem acreditar em achismos populares, tá? É algo muito triste, porque quando nós olhamos, por exemplo, para a história da imunização no mundo, por que não existe mais, por exemplo, varíola, que matou milhões de pessoas? Por que não, a Yersinia pestis, a peste negra, ela não está mais em atuação direta? Você tem um tipo de peste hoje, mas não a Yersinia pestis, tá? Ela não é atuante, que matou mais de 50 milhões de pessoas no século XIII, no século XIV, no século XIII. Né? Por que não existe mais? Porque hoje você tem condições de imunização. Algumas doenças foram completamente erradicadas. Tá? Você não tem, voltou a ter problema com sarampo, Zé, voltou a ter problema do sarampo porque houve um contrassenso universal das pessoas começarem a rejeitar vacinas de sarampo. Aí o sarampo volta. Tá? Então, presta atenção no detalhe interessante aqui, pessoal. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Então, a ciência não é brincadeira. A ciência ela atua em prol da humanidade. Tá? Então, quando uma pessoa começa a questionar, por exemplo, vamos pegar as vacinas mesmo, teve muitos questionamentos. Mas veja, para uma vacina ser aprovada, ela não é só lançada no mercado. Ela é aprovada pelo FDA nos Estados Unidos, a da Covid, por exemplo, tá? A da Pfizer, ela foi aprovada pela comunidade europeia, foi aprovada por Israel, comunidade israelense, pelo japonês, foi aprovada pelo mundo inteiro. E para entrar no Brasil, ela tem que ser aprovada pela Anvisa. E aqui as vacinas que nós temos um comitê científico que vão respaldar, tá? Olha, pode usar ou não pode usar, essa vacina é eficaz ou ela não é eficaz. Então não é uma coisa assim que é brincadeira. O que a gente não pode é viver no século XXI com a mentalidade que é anterior à Idade Média. Isso é algo inacreditável. É quando a gente fala, tem um documentário na Netflix que fala sobre a Terra é plana. Assista esse documentário para você entender quais são as ideias daqueles que são defensores do terraplanismo mundial. Baseado em que eles estabelecem os seus conceitos. Assistam esse documentário. Deixa você assistir, porque é um negócio inacreditável. Você tem satélites. Mas eu não acredito que tem. Eles falam que não acreditam em satélites. Né? Eu não acredito que existam satélites. Pelo amor de Deus, como é que você recebe sinais de TV, etc., tal, na sua casa hoje, que são transmitidos há mais de 50 anos? São transmitidos por satélites. Você tem satélites, você tem imagens espaciais, mas são pessoas que negam, são negacionistas. Não, a Terra tem que ser plana porque colocou na cabeça que a Terra é plana. E aqui nós temos uma situação interessante. Que situação é essa interessante? Veja só, nós temos dois pensadores iniciais. Nós temos o Platão, tem um aqui que eu nem coloquei. Esse que eu não coloquei é o Aristarco de Camus. O Aristóteles, ele diz assim, seguindo Platão, ele diz, olha, a Terra é o centro do universo. 200 anos depois dele, Aristarco de Camus, um outro pensador, um outro filósofo, ele diz assim, não, o centro do universo é o Sol. Aí ele começa a apontar para uma teoria heliocêntrica. Entende? Começa a pensar. Mas aí o que acontece? Ele não foi valorizado, né? Porque qual era o nome que prevalecia na época? Era o nome de Aristóteles. Então a teoria geocêntrica de Aristóteles tem que ser consolidada. Então o nome dele era o principal. Era o cara mais famoso. Aí você ia na biblioteca, quem que buscava Aristarco de Camus? Ninguém. Mas Aristóteles, todo mundo queria ler. Então, esse cara, Aristóteles, ele conseguiu influenciar a história da ciência durante 2000 anos, praticamente. Você pega do ano 400 ao ano 1600, mais ou menos, 2000 anos influenciados por um filósofo. Não é culpa dele, ele tinha direito a ter as ideias dele, mas por um filósofo que tinha um pensamento, pelo menos com relação à composição da matéria, um pensamento errôneo. Você entende? Você ficar 2000 anos em trevas, e você entende como que é difícil, muitas vezes, as pessoas questionar a ciência. Não que não deva, pode questionar. Mas se você vai questionar a ciência, apresente algo melhor proposto pela ciência.
Agora, não apresente achismo, não. Tá? Apresente algo melhor. Mas veja você que interessante. 2000 anos de trevas, até que depois aí do século XVI começa, então, a cair um pouco dessa questão da Inquisição, dessa perseguição com relação à ciência, até que a ciência ela consegue explodir mesmo no iluminismo, né? Aí vem o empirismo, só que aí sempre são os polos opostos, né? Você poderia ter consolidado a ciência com a religião, como hoje acontece. Ali, cada um no seu canto, cada um nas suas pesquisas. Mas aí já vem o iluminismo e já quer. Aí já falar, não quero saber nada mais de religião. Aí já vem, então, um ateísmo convicto também, né? Então, nós cremos apenas naquilo que pode ser científico. Aí eles deixaram a religião tradicional e começaram a servir a ciência como seu próprio Deus. Também não sei se é o caminho, né? São duas coisas que podem conviver juntos, mas que da forma certa, tanto que hoje você não vê nenhuma igreja falando para os seus adeptos, falando assim, não vacine. Não. Você hoje tem todas as igrejas, todos os segmentos religiosos, tá, unidos, pedindo para a população se vacinar. Pelo menos, mas tem pessoas dentro da igreja que bom, aí são pessoas. Agora, qual é o discurso da igreja? Vacina. Vamos tentar diminuir essa Covid aí. Quanto tempo mais para a gente conseguir? Nós temos um problema seríssimo hoje. Antes, o problema era a vacina, termos a vacina. Hoje nós temos a vacina, agora nós temos dificuldade na produção mundial, estou falando só do Brasil, produção mundial e na logística de distribuição das vacinas. Você vê que a Europa está sem vacina, agora alguns países já estão acabando, Itália, na nossa amiga Espanha, está acabando a vacina já, e a previsão de entrega é daqui 40 dias. Se entregar. Os Estados Unidos, veja só, os Estados Unidos tem as doses, praticamente já tudo ali, mas não tem a logística por causa do inverno agora, tá? A dificuldade de se aplicar. Então, a logística, houve uma expectativa de que até final de dezembro você tivesse 20 milhões de americanos vacinados e até final de janeiro não tinha nem 8 milhões, até ontem. Tá? Então, tem a logística de distribuição. Então, o que nós estamos presenciando? A doença ela está muito mais rápida do que a imunização. Então, até nós conseguirmos aí esse contrapé aí ideal, talvez nós vamos entrar aí, talvez não, nós vamos entrar em 2022 vacinando, e talvez esse controle efetivo mesmo vai para os próximos anos aí, né? Para a gente ter sossego mesmo com essa doença aí, quem sabe lá até para 2023, etc. Tal, para a gente ter um total sossego, tá? Mas temos problemas, porque, afinal de contas, a maior parte das vacinas são 2 doses, e por serem 2 doses, o que acontece? Você precisa... então não serve 7 bilhões, são 14 bilhões de doses para o mundo, né? Tira as crianças, né, que a princípio não são vacinadas. Então, muitos desafios. Mas quem que peita tudo isso? A ciência. Então, veja você, que dificuldade, né? Muitas vezes a ideia, mesmo que seja errada, mas porque o indivíduo leva a fama, a ideia dele prevalece sobre a ideia correta. Mas então Platão, ele foi o primeiro, tá, a estabelecer aqui que, na verdade, haviam 4 elementos que compunham a matéria. Nós sabemos aquele conceito básico de matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Então, isso é matéria. Isso é fácil. Aquele conceito que você aprende lá atrás, lá no fundamental, né? Tem massa e ocupa lugar no espaço, é matéria. Temos as propriedades gerais da matéria, inércia, tá? Ou seja, né, a concentração de massa, a complexibilidade da matéria, a questão da matéria poder ou não ser moldada em fios, que a gente chama de ductibilidade, e temos também as propriedades específicas da matéria. Dentro dessas propriedades específicas da matéria, nós vamos ter aqui, por exemplo, tá? Cor, sabor, odor, que são as propriedades organolépticas da matéria, tá? Mas matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Qual que é a composição da matéria? Aí surge, então, a primeira discussão. Como que a matéria é composta? Hoje nós sabemos, ninguém tem dúvida disso, que a menor partícula que compõe a matéria são os átomos, e que ainda esses átomos podem ser fracionados ou fragmentados em quarks, em leptons,
tá? Em partículas menores, que é divisão aí de prótons, tá? E você tem aí os elétrons, você tem os nêutrons, etc. Tá. Hoje nós sabemos tudo isso. Mas naquela época, houve essa discussão inicial. Aí o Platão, junto com Aristóteles, eles defendiam, então, matéria, qualquer matéria, na verdade, ela apresenta uma certa continuidade, tá? Ela pode ser mobilizada e desmobilizada, mobilizada e desmobilizada, quantas vezes for necessário, tá? Nessa continuidade, assim como o bloco de gelo forma a água forma de novo o bloco de gelo, né? A água evapora, forma nuvem, a nuvem desce na forma de chuva. Então, ela pode ser... Mas só que, ainda que eu tenha estados físicos diferentes, e aqui nós trabalhamos com 4 estados, estado sólido, gelo, estado líquido e o estado gasoso, vapor, tá? Nós temos o 4º estado, que é o estado plasmático, que é um gás aquecido, um gás ionizado, um gás que permite, muitas vezes, tá? Que você tenha um elemento altamente aquecido que forma o plasma. E quando você sabe disso, quando você olha para o universo, você vê o Sol, as estrelas, etc. Tal, você sabe que 90% do universo encontra-se no estado plasmático. Nossa, é verdade. As estrelas, todas são estado plasmático. Tá? O Sol, o estado plasmático, é uma estrela, etc. Então, você tem aí o estado plasmático. Ah, mas no meu dia a dia tem aqui estado sólido, estado líquido, né? Ou a evaporação normal, etc. Tal. E nós convivemos mais diretamente são com os 3 estados físicos, mas nós temos o 4º estado, que é só você olhar à noite para o céu estrelado, você vai entender por que o universo plasmático é muito maior do que qualquer outro estado. Mas aqui ele propõe o seguinte, ele pensou, né? Pensou, um pensamento, um filósofo. Todos os materiais presentes no planeta, eles são formados por terra, água, ar e fogo. Bom, isso foi a proposta dele. Aristóteles, da mesma forma, defendeu a mesma proposta, para estabelecer aqui os conceitos iniciais da natureza corpuscular da matéria. Aristóteles, ele defendeu a mesma... Aqui está o cara, né? A escultura dele, uma foto da escultura do cara. Esse é o cara, né? Tecnicamente. Estou falando aqui de alguns erros dele, né? Mas a gente tem que falar também dos acertos de Aristóteles, né? Então, um cara que contribuiu muito para o pensamento em todos os setores, né? Mas, assim, Aristóteles, ele diz algo interessante com relação a essa continuidade da matéria. Ele diz assim, na verdade, a matéria, ela vai formando a si mesmo, né? É o gelo que forma a água que forma gelo. A água que forma vapor, o vapor que forma água. Meio que, digamos que ele tenha pensado muito mais daquilo que nós chamamos de processos físicos, ou seja, estados físicos, né, que são os estados sólido, líquido, gasoso e plasma, do que propriamente nos estados químicos. Ele não pensou muito em estado químico, né? Ele pensou muito mais no estado físico. E a partir desse estado físico, ele começa aqui a pensar, será que alta umidade, será que ambiente seco, será que ambiente quente, será que ambiente frio interfere na composição da matéria? Então, baseado, tá, nesses pré-requisitos essenciais, ele começa a discutir sobre a eventual possibilidade da continuidade da matéria. Tá? Ela pode ser deformada e refeita, sem uma fragmentação. Não dá para eu separar isso aqui, tá? Essa fração da matéria. Então, ele achava que não dava para separar, tá? E achava, então, que essa matéria não poderia ser fragmentada em frações diminutas, que essas frações diminutas seriam, sim, o componente absoluto da matéria. Então, dentro dessa ideia, ele propõe isso aqui, ó. Ele propõe essas alterações que você está vendo aí, ó, a partir dos 4 elementos. Então, o que acontece? Zé, está seco. Bom, num ambiente seco, o que acontece, Zé? Eu tenho baixa umidade do ar. Isso aí eu posso ter ingerência diretamente no aquecimento da Terra
e posso ter aquecimento da Terra por radiação do Sol, e posso ter ingerência diretamente pelo fogo? Posso. Tá? O fogo também, ele pode esquentar o ar? Pode. Aí pode formar massas de ar, etc., tal, de condições diferentes? Pode. Agora, esse ar úmido, quando ele está com excesso de umidade, ele pode precipitar na forma de chuva? Também pode, sem nenhum problema. Ele pode descer na forma de chuva. Então esse ar aqui, ele pode se converter em água, tá? E essa água, de certa forma, quando ela é resfriada, ela sofre por esse episódio de frio, ela pode contribuir para a formação, tá? Da Terra? Pode. Então, na verdade, quando ele pensava em matéria, ele não pensava, por exemplo, eu pego aqui um sal de cozinha, não é? Por exemplo, eu pego aqui uma soda cáustica. Olha, a soda cáustica, ela é formada por 2 elementos químicos, tá? Na verdade, por 3. O sódio, o oxigênio e o hidrogênio, porque é o hidróxido de sódio. Ele não pensava nesse ponto de vista, até porque ele conhecia essas questões acerca de elementos. Ele achava que alguma forma desse elemento, seja quente, seja úmido, seja frio, tá? Seja seco, contribuía para eu formar soda cáustica. Tem o sal de cozinha, 2 elementos, NaCl. Tá? Ele não pensava assim, são 2 componentes, tá? Que eu posso dividir aqui, que formam o sal de cozinha. Não. Ele achava que era a alternância dessa situação aí, de condições climáticas, que permitiria a continuidade da matéria e a transformação dessa matéria em matérias diferentes. Por isso que ele defende, então, essa matéria que nós chamamos de matéria contínua. Nossa, Zé, mas que legal, né? Bastante legal. Mas aí, essa questão aí de transferência de matéria, aí ele começa a pensar e começa a entrar naquela questão da filosofia, tá? Mas como que nós podemos transformar? Aí ele faz os pares do elemento, né? Seco e úmido, frio e quente, etc. tal. E à medida que você vai tendo essas alterações, os pares dos elementos, você vai tendo a formação do elemento, tá? Aí você tem aqui, por exemplo, que eu destaco para vocês a questão da transmutação. Na época, tinha aquela questão do flogístico, né? Como que surge o fogo, como que o fogo surge. Depois, tudo isso acaba sendo dirimido mais lá na frente, né? Quando se descobre o gás oxigênio, o gás comburente, etc. tal, tá? Mas, no caso aí, o fogo, segundo o conceito dele, era formado por situações em que envolvia elementos quentes e elementos secos. Então, elementos quentes e secos. Então, o cara ficava lá fracionando alguma coisa, 2 rochas, tá? E essas rochas não estavam úmidas, até que saiu ali uma fagulha, e essa fagulha podia tirar fogo. Então, o raciocínio dele tinha uma lógica. Agora, não quer dizer que tudo aquilo que tem lógica está correto, tá? Mas e o solo, Zé? E o solo? O seco e o frio. Aí o seco, na medida que o seco ele se condensa, tá? Então, com quente para frio, você tem uma solidificação. Aí você teria a formação do solo. Bom, esses eram os pensamentos. Mas ele não comprovou nada, ele apenas filosofou, tá? E o nosso amigo Aristóteles, ele continua com esses pensamentos e ele diz, então, que a matéria ela pode ser dividida desde que ela seja preservada e forme uma outra matéria, tá? Então, transforme-se, transmute, melhor dizendo, para uma outra matéria. Mas ela não pode ser... Eu não posso pegar o sal de cozinha, dividir uma parte com prótons e uma parte com elétrons, uma parte com cátions e uma parte com ânions. Eu não posso fazer isso, até porque não tinha nada disso, né? Eu conhecia. Mas ele não consegue dividir aqui. Eu não posso ter uma bolinha de Na e uma bolinha de Cl, ou seja, eu não posso ter um átomo de sódio e não posso ter um átomo de cloro. Então, esse é o pensamento dele, tá? Então, somente as condições climáticas que
que iriam contribuir decisivamente para a formação da matéria. E até hoje, quando nós falamos, né, a única coisa que ficou dessa teoria é que muitas vezes você acaba ouvindo essa expressão aqui, ó, fúria dos elementos. Tá? O que significa essa expressão? Fúria dos elementos. Tá? Então, essa expressão, na verdade, você vê isso muito em filme, né? Quando o filme que trabalha com catástrofe. Quando a gente fala de fúria de elementos, você está trabalhando com algumas ideias de Aristóteles aqui, ó. Quando ele fala sobre terremotos, terra, incêndios, tá? Fogo, inundações, água, tá? E furacões, ar. Então, aliás, saiu um filme agora no Prime Video, muito legal sobre essas. Um meteoro vai atingir a Terra. Muito legal o filme, viu? Do Prime, Destruição Final, que chama, coisa assim. Foi lançamento agora na sexta-feira da Amazon. Muito legal, vale a pena assistir. Filme de cinema, só que por causa dos problemas que tem havido com a pandemia, muitos filmes, inclusive já a Mulher Maravilha, o pessoal está descendo a ripa. A Mulher Maravilha, 1984, aí, já está disponível, né, para ser alugado na Sky. Nem passou pelo cinema direito, já está saindo direto, para não perder tempo, né? E, na verdade, o futuro vai ser isso mesmo, vai ser stream. Bom, essa era a ideia do nosso ilustre Aristóteles. Só que tinham dois caras aqui, um discípulo do outro, Leucipo e Demócrito. Esses caras foram visionários, ainda que pensadores e filósofos gregos. Por que eles foram visionários? Você poderia me dizer assim, eles tiveram o pensamento certo, até certo ponto, certo? Erraram alguns detalhes, mas tiveram um pensamento legal, Zé. Eles tiveram a primeira ideia de átomo. Isso não cientificamente, mas apenas em pensamento. Por isso que eu acho extremamente legal. Eles foram muito sacados no pensamento deles. Eles pensaram corretamente. Mas sabe aqueles caras que na biblioteca, o livro deles ninguém pega? Ninguém interessa? E eles passam a ser valorizados muito tempo depois? E olha que os pensamentos deles passaram a ser valorizados depois da Idade Média. Aí, Boyle, Lavoisier, Cavendish, tá? E você tem depois o próprio John Dalton, ele vai resgatar o pensamento e vai elaborar uma teoria sobre o modelo atômico em função do pensamento de Leucipo e Demócrito. Ah, mas isso é legal para a Enem, Zé? É extremamente legal. Essa parte de atomística, ela é uma parte que desafia muito, principalmente se tratando de Enem. É algo legal, é algo que vocês precisam, tá? Porque são vários os modelos. A gente vai ver o modelo de Dalton, a gente vai ver o modelo de Thomson, vamos ver o modelo de Rutherford, modelo de Rutherford, Bohr, tá? A consolidação de Bohr. Depois o James Chadwick, né? Com a descoberta dos nêutrons. Então, são muitos modelos propostos para o átomo que nós temos hoje. Muito embora não dá para se ver, mas nós sabemos que ele existe, ele deixa aquele rastrozinho de luz, né? Mas ele é muito pequeno ainda. E todo esse processo aí de acelerador de partículas, etc., tal, tem contribuído decisivamente, tá, para a gente ter conhecimentos a mais sobre ele. Qual foi a ideia, então, de Leucipo e Demócrito? A ideia deles foi exatamente descredenciar a ideia de Aristóteles. Ou seja, eles falaram o seguinte, olha, Aristóteles, eles são da mesma época. Esse pensamento de Aristóteles está equivocado. Aí talvez você me diria assim, Zé, muitas vezes hoje, no mundo contemporâneo, quando eu quero me projetar para a mídia, ou quando eu quero me projetar para as redes sociais, o que eu faço muitas vezes? É a estratégia que o pessoal usa, né? Por uma questão de marketing, você começa a questionar um pensamento que é um pensamento comum e um pensamento tido como assertivo. Agora, se você me perguntar se eles usaram estratégia de marketing para questionar Aristóteles, para tentar serem conhecidos, eu não sei. Agora, que eles não foram ouvidos, eles não foram na época. E que hoje eles são muito importantes, tá? Mais de 2.200 anos
mais de 2.400 anos após eles emitirem os seus pensamentos, eles foram muito importantes para nós entendermos o que nós temos conhecido hoje como átomo. Aliás, a palavra átomo, ela vem deles, tá? Ela vem exatamente deles. Então, o que eles propuseram? Eles começaram, então, a questionar essa questão que matéria era formada por 4 elementos e que a continuidade da matéria ela estava condicionada à mudança desses 4 elementos. Aí eles começaram assim, peraí, isso aí realmente está certo? Está correto isso? Aí começaram a questionar, tá? Então, eles começaram a dizer o seguinte, não, nós não pensamos como Aristóteles. Por quê? A matéria, ela pode ser fragmentada. Então dá para eu fragmentar aquela matéria em frações menores. Dá. É como eles pensavam assim, tipo, o solo. Hoje nós sabemos que nós temos 2 tipos de solo. Você tem o solo arenoso e você tem o solo argiloso, né? Areia e argila, que todo mundo conhece. Aí você fala assim, mas que legal, Zé, que legal. Agora fala um detalhe interessante. Olha só que legal. Eles falam, mas o solo que ele propõe aí, terra, ela pode ser fragmentada em areia. Eles começam a imaginar assim, areia. A areia não é solo, a areia é uma porção do solo. E futuramente você sabe que a areia vai dar, então, lugar ao vidro, né? Ela vai ser a matéria-prima utilizada para se fabricar o que nós temos como vidro hoje. Bom, se a Terra tem partículas menores que são areia, por que eu vou pensar que a Terra é um dos elementos básicos da matéria, se ela própria pode ser fragmentada? Aí eles começam a desenvolver essa linha de raciocínio. E um detalhe interessante, eles começam a analisar a matéria e começam a estabelecer o seguinte, que há espaços vazios, tá, entre as matérias. Nem todas as matérias são totalmente solidificadas. Tem alguns espaços vazios, analisando na natureza. Isso por visualização apenas. Tá? E essas partes que têm esses fragmentos minúsculos, aí eles deram um nome para esses fragmentos minúsculos, e vocês aprenderam lá no Fundamental. Eles chamaram esses fragmentos minúsculos de átomos. A, negação, tomos, divisão. Então, na verdade, olha só, o nome que eles deram para aquela época, para os conceitos deles, estavam corretos. Para os nossos conceitos, o nome está errado. Tá? Por quê? Porque, Zé, isso aí é pegadinha, inclusive, né? De vestibular, de Enem, etc. Porque eles achavam que o átomo era a menor partícula da matéria, que apresentava, então, um espaço vazio, e esses elementos cheios, tá? O átomo seria a menor partícula da matéria, e que ele, em si, átomo, não poderia ser dividido. Isso é o pensamento deles. Que legal, Zé. Então, eles não poderiam ser divididos. Não poderiam ser divididos. Só que aí nós sabemos que eles estavam errados. Mas o primeiro modelo de átomo, em 1808, John Dalton, que é aquele modelo de bola de bilhar, ele também prega o mesmo átomo de Leucipo e Demócrito e tenta estabelecer um modelo em função do pensamento deles, dizendo que o átomo era indivisível também. Aí você fala assim, Zé, mas se o átomo é divisível, já de início, depois lá da ampola de Crookes, que a gente vai ver aqui ao longo dessas aulas, você vai ver que esse átomo, na ampola de Crookes, ele já demonstra que há frações na luz verde que correspondem aos elétrons. Nossa, isso é verdade, corresponde aos elétrons, né? Aquela massa verde que movimentava dentro da ampola. Então, o átomo não era a menor partícula. Mas você tem a descoberta dos elétrons posteriormente por J.J. Thomson. Depois vem Rutherford, aí que propõe, então, né, através daquelas lâminas de ouro, propõe que o átomo ele tem um núcleo central minúsculo. Então tem núcleo, nesse núcleo tem prótons, pode ter nêutrons,
Na eletrosfera tem os elétrons. Então, o átomo, ele tem os seus componentes. E, atualmente, aquilo que eu falei, você tem os quarks como subdivisões, você tem os leptons, tá? Você tem outras subdivisões, você tem bóson de Higgs, que o pessoal fala, né? É o dedo de Deus, as partículas de Higgs, tá? Que são as partículas que remontam lá o Big Bang. Então, você tem uma série de situações hoje que comprovam que o átomo não é indivisível. Mas, em homenagem a Leucipo e Demócrito, ainda que a palavra átomo não seja a palavra mais correta a ser utilizada, ficou átomo. Tá? Ainda que ele seja divisível, a palavra foi consolidada em homenagem a esses pensadores da antiguidade. Tá? Então, ó, eles pensavam que esses corpúsculos eram indivisíveis, mas na verdade não eram, tá? Na verdade eles estavam equivocados quanto aos seus pensamentos, tá? E um detalhe interessante também aqui, que eles começam a sugerir, tá? Tudo que eles começavam a pensar em termos de matéria, o solo, como eu disse, a argila, a água, tudo eles analisavam como componentes por átomos, ainda que eles não sabiam em definir quais seriam esses componentes que estariam presentes, tá, no átomo. Então, aí você tinha, eles estabeleciam algumas formas, tá, naquela época para o átomo, segundo o pensamento deles, tá, e essas formas, elas podiam ser sólidas, líquidas, ou podiam ser também formas gasosas. Mas eles pensavam nisso, tá? Pensavam o ar também como formados por átomos, pensavam o fogo também formados por átomos, e depois da idade, nós chamamos aí da Idade Média, realmente isso vai ser comprovado, né? Que, na verdade, o ar, você tem oxigênio, você tem nitrogênio, você tem, tá, CO2, você tem vários gases presentes no ar, tá? Você tem na Terra, você tem vários elementos minerais e elementos orgânicos que estão presentes no microbioma da Terra, no solo. Aliás, nutrientes inorgânicos que são absorvidos diretamente pelas plantas, pelos vegetais, tá? E até eles têm uns pensamentos meio doidos, eles achavam que os átomos que compunham, eles achavam que o fogo era uma composição atômica, né? Que os átomos que compunham o fogo eram pontiagudos, porque podia provocar lesões no ser humano. Então tinha uns negócios muito loucos, tá? Então, a partir daí, se o nosso ilustre Aristóteles imaginava uma matéria contínua, eles passam a imaginar aqui uma matéria que nós vamos chamar de matéria descontínua, tá? Que poderia ser, então, fragmentada, onde você teria partículas solidificadas preenchidas por, também ao lado delas, você teria também espaços vazios, tá? E, na verdade, outra coisa legal, né? Porque quando você analisa a eletrosfera do átomo, você entende um pouco esses espaços em que há elétrons e há espaços vazios entre os elétrons, tá? Elétrons a partir dos orbitais. Nós tivemos a oportunidade de estudar o ano passado, tá? Essa questão dos orbitais. Zé, nós estudamos bastante sobre isso, né? Estudamos bastante sobre isso, tá? Nós vimos lá tudo aquilo, quais são as camadas que compreendem o número quântico principal, o número quântico secundário, que a gente estabelece a partir de Linus Pauling, né? O número quântico que nós chamamos de número quântico azimutal, nós vimos o número quântico magnético, nós vimos o número quântico rotacional, a partir dos spins, nós vimos o endereço exato dos elétrons dentro de cada orbital, dentro dos subníveis de energia. Nós vimos tudo isso no ano passado, né? Subnível S tem uma casinha, subnível P tem 3 orbitais, ou 3 casinhas, subnível D tem 5 orbitais, subnível F
tem 7 orbitais, cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, então, no subnível F, nós podemos ter de 1 a 7 vezes 2, 14 elétrons, tá? Nós vimos tudo isso no ano passado, só que agora nós vamos colocar em prática desde o início, tá? Aquilo que nós vimos. Então, essa matéria, ela era descontínua, ou seja, se essa matéria era descontínua, ela tinha esses espaços vazios entre elas, tá? Então, um detalhe interessante, essa proposta, tanto de Platão quanto de Aristóteles, que visava simplesmente a continuidade da matéria em função da modificação ou daquilo que nós chamamos de transmutação de um elemento em outro, tá? Levou o desafio para a comunidade recém-científica que estava surgindo a começar a questionar esses pensamentos, e ao questionar esses pensamentos, essa comunidade científica começa, então, a ter uma visão abrangente, né? Começa a passar para aquilo que eu chamei, coloquei no texto para vocês aqui, como a febre da experimentação, que nós poderíamos também desencadear aqui o empirismo, tá? Então, essa expressão do experimento científico, essa expressão do empirismo, ela passa a ser fundamental para consolidar a ciência. Então, ó, lembra do nosso amigo Lavoisier, lembra do nosso amigo, tá, Berzelius, pai da química orgânica, Robert Boyle, Lavoisier, tá, que contribuíram e tanto para a química também inorgânica. Depois vem o Mendeleev, tá, para a confecção da tabela periódica. Então, olha, nós vamos ver como é que o atomismo aqui, na verdade, ele começa a renascer de uma forma mais pragmática e mais exata possível, tá? A partir de outros pensadores. Mas tudo isso nos deu respaldo para que essa ideia de 4 elementos, que já havia sido questionada, tá? E colocada em xeque por Demócrito e Leucipo, seja totalmente erradicada a partir do momento que você começa a descobrir os elementos que compõem a tabela periódica. Nossa, Zé, os elementos que compõem a tabela periódica. Hoje nós temos 122 elementos. Aristóteles propôs 4 elementos. Hoje nós temos 122 elementos catalogados. Um detalhe interessante, grande parte da tabela periódica ela é de natureza extraterrestre. Nossa, Zé, extraterrestre? Sim, extraterrestre. Viu aquela expressão que está escrito nas estrelas? Então, ó, as estrelas internamente, se você pegar os elementos de transição externa, elementos de transição interna, muitos desses elementos de transição presentes na tabela periódica, hoje, que nós temos ali catalogados, tá? O ano passado, nós estudamos tabela periódica bastante, né? As propriedades, etc. Muitos desses... O ano passado, não. O ano retrasado. Não. O ano passado foi com o primeiro ano, vocês estavam no segundo. No ano passado nós estudamos química orgânica só. E vocês viram a parte de eletroquímica com a Ana. Termoquímica, né? Mas esse ano, olha só, um detalhe legal, tá? Todos esses elementos que nós encontramos ali no meio da tabela, ferro, tá? Encontro ferro, cádmio, encontro vários ali, o hidrogênio, o hélio, na tabela periódica. Tudo isso estava no centro das estrelas. Nós não fabricamos esses elementos aqui no solo terrestre. Eles vieram, através de explosões, de supernovas, eles chegaram até nós. Então, são os elementos que estão presentes no universo, não é um elemento terráqueo apenas, tá? Então, Zé, eu posso dizer aquela perguntinha lá do Enem, né, de algumas questões do Enem, já caiu, eu posso dizer que eu tenho elementos extraterrestres no meu corpo? Posso, não tem nenhum problema. O ferro, que é responsável pela condução do oxigênio, tá? Material vital aí no seu sangue, esse ferro, meu caro, é um material extraterrestre. Nossa, Zé, que legal, material extraterrestre. Ele veio das estrelas. Como é que fala de extraterrestre? Parece que a gente está falando só de ET, né? Não necessariamente. Com o Big Bang, você teve a formação aí de muitos elos aí com relação à evolução do universo, tá? Então, só para a gente parando por aqui, eu vou só terminando aqui, para a gente dar uma... Vamos começar matando vocês, que a gente tem 2 aulas das 3h20 às 5, só que até é de biologia, tá? A gente vai começar a biologia também devagarzinho, sem causar estrondos, tá? Começar pelo basiquinho.
Aqui você tem alguns indivíduos aqui, ó, que começaram a difundir essa teoria do átomo. Eu gostaria de destacar um matemático. Aí você vê que o negócio já passa para o campo das exatas. Pierre Gassendi, tá? Esse ele começa a difundir essa teoria já lá no século XVII, tá? E essa teoria atômica considerava o vazio como um constituinte do universo. Ah, por quê, Zé? Porque você sabe hoje, isso é comprovado, né? Você tem muitos espaços vazios, tá, no universo. Aí eles começam, então, a analisar o universo e tentar transpor o universo para o átomo, né? Isso foi uma constante, tanto que o modelo lá de Rutherford é até conhecido como modelo planetário, lembra, né? Modelo planetário, que a gente vai falar sobre ele mais adiante, tá? O Boyle, esse cara foi um dos caras fundamentais em todos os sentidos, tá? Ele foi um dos primeiros mesmo a consolidar essa questão, ele bateu de frente, falou, não, é átomo que existe de fato, e contestou a existência aqui desse negócio de 4 elementos, isso aí está para o ramo da filosofia, não está para o ramo, tá, das ciências. Newton, tá, ele aniquila praticamente a teoria de Aristóteles, certo? A partir do momento dos estudos dos gases. Então, depois a gente vai falar muito sobre essa questão aqui, Newton, e como ele contribuiu para Clapeyron. Lembra lá, por você nunca rezei tanto, PV igual a NRT, como que ele contribui lá na frente para o estudo dos gases, inclusive os gases, tá, relacionados a Clapeyron. E não só a Clapeyron, você tem o Gay-Lussac, né? Você tem vários ali que estudaram. E, de certa forma, ele ajuda a Kepler, né, com relação à gravitação universal, tá? E nesse princípio da atração universal para a gravitação universal, do puxão gravitacional, tá? Ele aplica-se também à existência de átomos a partir, tá, dessa situação. Eu vou parar aqui para a gente continuar na próxima semana com relação à teoria atômica de Dalton, quais foram os pressupostos de John Dalton, tá, para a sua teoria. Então, vamos voltar aqui agora, só para eu fazer uma chamadinha aqui agora, que a gente vai ter que fazer chamadas, né, em todas as aulas. Se tiver alguma coisa para perguntar aí, vocês podem ficar à vontade. Falei para vocês, é mais light agora no começo mesmo, e é mais focado, tá, em aquela questão da história, né? A gente vai falar sobre um pouco da alquimia ainda, tal. Essa história da atomística. É uma matéria que eu não conheço aluno que tem dificuldade. Essa é uma matéria muito fácil, muito tranquilo, mas a gente começa, então, a química no primeiro dia, sem apertar muito. Vamos lá, então, aqui, ó. Deixa eu ver aqui quem está aqui. Ana Clara Elias, ilustre Ana Clara. Está aí, Ana Clara? Pessoal, vocês respondem a chamada aí. Oi, tô. Beleza. Ana Laura. Lúcio Tavares, tudo bem, minha cara? Brena. A Brena. O nosso aqui, aluno novo, seja bem-vindo, meu caro. Bruno Salgado. Isso, obrigado, obrigado. Beleza, Bruno, tá aí com a gente. Carol Magalhães. Tô aqui, Zé. Beleza. Dari, meu caro Dari Pérez. Como é que você tá, meu cara? Aí, né, Dari? Onde está o Dari? Pois, hein? Enzo. Cadê o meu ilustre Enzo Freire? O Enzo não está aí, né? A Isabela Correia. Tô respondendo no chat aí. Beleza, beleza, Dari, beleza. Eu vi aqui. A Isabela está também. Isadora Modesto. Tô aqui, Zé. Ok, Júlia. Tô aqui. Beleza, Júlia. A Lara Latarini, assim mesmo que pronuncia, minha cara, seja bem-vinda conosco também, tá? Oi, professor, tô aqui. Beleza, Lara. Satisfação tê-la conosco, tá? Então, vamos lá. Lara, vamos lá. O nosso ilustre Michelotto, ou também conhecido como Michelotto. Tá aí, Michelotto? Foi dormir já, meu cara? O Luca Baggio. Luísa Liboni. Tô aqui, Zé. Beleza. Luísa Almas.
Ai, cadê a Luísa Almos? Maria Carolina. Maria Paula. Mariana Figueiredo. Sofia. Tô aqui. Sim, Mariana e Sofia juntos. Thales. Tô aqui. Beleza. O nosso ilustre Ian. O Ian tá dormindo, né? Beleza. Deixa eu fazer, olha o chat de vocês aqui. Luísa Alma está presente. É porque não está aparecendo. Ah, tá. Maria Paula Chame, vocês colocaram no chat aqui. O Enzo, coitado, estava aqui também. Eu que não. Pessoal, só um aviso para vocês, então. Eu volto com vocês às 3, acho que é 3h20 mesmo, depois vocês dão uma olhada no horário de vocês aí. 3h20, biologia, tá? 2 aulinhas light. Volto com vocês. Agora vamos almoçar, então. Vou soltar vocês mais cedo hoje, primeiro dia, para vocês não ir estressando. Zé, a gente vai ter plantão de química. Então, já fiz a solicitação, o ilustre Luísa... A Luísa Magalhães. Ô, Luísa, eu já fiz a solicitação dos plantões, tá? A gente vai ter, sim, eu espero que sim, né? Eu fiz a solicitação, porque o ano passado eles transformaram os plantões, tiveram que transformar, né? Para plantões em hora-aula, né? Porque o material do SAS era maior do que o material do objetivo. E eu solicitei, tá? Para o primeiro, para o segundo e para o terceiro, inclusive. Tá? Então, o Vanderlei e o Ivan, falei com o Ivan e o Vanderlei sobre os plantões, na sexta-feira, embora ainda não esteja aparecendo no seu horário aí, mas provavelmente vai aparecer aí nas próximas semanas, tá? Eu solicitei, só não sei dizer quando que nós vamos ter os plantões ainda. Beleza, pessoal? Então, volto com vocês daqui a pouco. Tchau, tchau. E estamos juntos aí. Tchau. Tchau, Zé. Obrigada. Até mais. Tchau, Zé. Tchau, tchau.